Boa noite, meu nome é Manuel Torres, sou acadêmico de Sistema de Informação da Unicatólica, estou cursando a disciplina de Programação Orientada a Objetos e vou demonstrar para vocês um pouco sobre os modificadores de acesso. Aqui eu criei essa tabela para ajudar a entender um pouco sobre os atributos, vou falar sobre o Public, Protect, o Default e o Private. Aqui no Eclipse eu criei uma classe com modificadores. Criei 4 atributos com as 4 variáveis e com os 4 atributos com os modificadores de acesso diferentes um do outro. É o público, o private, o protect e o default, que por padrão é invisível. Retornando aqui à tabela, a gente pode começar aqui pelos atributos da mesma classe. Então aqui, como vocês podem ver, todos os atributos podem ter acesso aos seus membros dentro da mesma classe. Como que vocês estão vendo, eu fiz esse método teste e aqui embaixo eu fiz na mesma classe usando todos os atributos: o público, o private, protect e o default. Aqui na classe do mesmo pacote, vocês podem ver aqui todos têm acesso, exceto o private. Então vamos ver aqui no Java. Classe do mesmo pacote, criei essa outra classe. Então aqui eu fiz o teste com todos os atributos. Chamei o meu método teste e aqui criei um novo objeto e chamei todos os que eu tinha criado na minha classe anterior, na minha primeira classe. Aqui que vocês podem ver apenas o private não pode ter acesso, porque o private, ó, ele só pode ser acessado dentro da própria classe, ou seja, na classe modificadores. Como vocês podem ver aqui, eu chamei ele na mesma classe e vocês viram que ele chamou corretamente. Aqui no outro ponto, nessa minha tabela, vamos fazer agora aqui do classe em pacote diferente com herança. Como vocês podem ver, apenas o public e o protect têm acesso quando as classes estão em pacote diferente, mas que estão com herança. Vocês podem ver que eu criei essa outra classe, ó. Apenas o público e o protect, como vocês podem ver aqui, público e o protect têm um acesso. Ó, vou tirar aqui para vocês verem. O private só pode ser acessado dentro da própria classe e o default não pode ser acessado em pacote diferente de onde foi criado. Então no caso aqui ele foi criado nos modificadores, foi criado em outro pacote e aqui ele está em outro pacote diferente. Como vocês vão ver aqui, ó, ele está importado da classe de modificadores. E o protect está sendo acessado por conta da herança. Aqui ele está herdando da área da classe, aliás, da classe modificadores. Nesse meu outro ponto aqui, eu chamei a classe em pacote diferente sem herança. E aqui, herança. Então, como vocês podem ver, apenas o público tem um acesso. Protect, default e private não tem acesso. Vamos ver aqui no Java. Ó, como vocês podem ver, apenas o público tem acesso total. Está em pacote diferente dos modificadores, ó, tá pacote diferente e não está herdando da classe modificadores. Então apenas o público tem um acesso total, tem um acesso permitido, ó. O private travou. O private não tem o acesso. O protected não tem o acesso e o default também não tem o acesso. Aqui, ó. Como vocês podem ver na tabela aqui, apenas o público o público tem acesso. Então é isso, pessoal. Falei um pouco sobre esses 4 modificadores de acesso. Existem vários outros. Só ajeitar aqui. Obrigado pela compreensão de todos. Muito obrigado.